Olá, olá, segunda série do ensino médio, e aí, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de língua portuguesa, especificamente falando redação. Então vamos lá, sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Bom, gente, neste bimestre nós estudamos gêneros textuais, alguns especificamente falando. Nós estudamos o miniconto, o conto, a novela, o romance, a crônica e a poesia, certo? Bom, agora nós vamos colocar em prática na revisão para a nossa prova de redação, tá? Então, temos aqui, leia o texto e responda a questão. Temos um texto enorme, vamos olhar o tema, Bruxas não existem, de Moacir Cicler. Então, vamos primeiro diretamente ao comando da questão, porque se não houver necessidade da leitura do texto, nós não vamos perder tempo lendo um texto tão longo, não é? A respeito do texto acima, há o seguinte gênero textual: romance, novela, conto, miniconto ou poesia. Então, o texto, ele é de uma leitura bem longa, não é? Demorada. Será que a gente tem como saber se se trata de um romance? Se se trata, por exemplo, de uma novela, de um conto? Vamos fazer o seguinte, vamos para a eliminação, né? Vamos trabalhar com a eliminação. Poesia não é. Por quê? Por causa do tema. Bruxas não existem. Nós não temos aqui uma poesia, questões ligadas, por exemplo, a sentimentalismo, ligadas à expressão do eu, dos sentimentos da pessoa, né? Do que ela está sentindo em si, referente a algum tipo de problema pessoal, algum problema mesmo que seja da ordem social, mas que o atinge individualmente. Não, tá? Observe até pelo iniciozinho, você vai observar que se trata de uma narrativa. Quando eu era garoto, acreditava em bruxas, mulheres malvadas que passavam o tempo todo maquinando coisas perversas. Sabemos que se trata de uma narrativa. Bom, miniconto pode ser uma narrativa, o conto pode ser uma narrativa, a novela pode ser uma narrativa e o romance pode ser uma narrativa. O miniconto nós também podemos eliminar. Por quê? Porque o miniconto ele tem um conflito e ele mal tem, por exemplo, personagens ligados ao conflito. Quanto mais conflitos periféricos. E aqui nós, só por olharmos o texto, temos como entender que existem alguns conflitos periféricos, como por exemplo, referentes a outras pessoas, no caso, a outras personagens, certo? Uma bruxa, João Pedro, e aí vai. Só de você olhar assim você já consegue perceber isso. É uma novela? Bom, isso aqui pode ser o trecho de uma novela, ou então de um romance. Sim. Mas observe, será que há fim para isso aqui? Tudo ficou bem. Levaram-me para o hospital. O médico engessou minha perna e em poucas semanas eu estava recuperado. Desde então deixei de acreditar em bruxas e tornei-me grande amigo de uma senhora que morava em minha rua. Uma senhora muito boa que se chamava Ana Custódio. Tem um fim. Ou seja, é um gênero textual relativamente pequeno que trata de um conflito especificamente falando, não é? E então, lógico que poucas personagens, né? Não há uma supervalorização das personagens, de conflitos, sequer há conflitos periféricos. Então nós só poderemos marcar o conto. A novela e o romance têm ou podem ter o mesmo número de conflitos periféricos. A questão é que o romance nele há uma supervalorização dos conflitos periféricos, certo? É o que difere então dele para a novela. Bom, então, por eliminação estes dois aqui não há como ser, e porque eu observei o finalzinho então do gênero textual e observei que há um fim para ele, olha o tamanhozinho dele, só pode ser um conto, tá? Beleza, temos aqui, leia o texto e responda a questão. O alienista, Machado de Assis. Machado de Assis produziu romances, produziu novela, produziu contos. Então é um problema. Poesias, minicontos. Bom, temos aqui, questão 2. A respeito do texto acima, há o seguinte gênero textual: novela, conto, miniconto, romance, poema. E agora?
Bom, gente, olha só, nós temos aqui então uma produção literária em que não há fim para ela, tá? É somente um trecho. Então, de cara sabemos que não é um poema, porque só de você olhar aqui O Alienista, capítulo 1, só por esta estrutura nós já sabemos que não se trata, então, de um poema, um mini-conto não é mesmo, certo? Um conto também não é, porque há continuidade para esta produção literária. Ficaremos entre a novela e o romance, certo? Agora, gente, como é que nós poderíamos saber diferenciar? Se a diferença é muito sucinta, é muito, vamos dizer assim, é quase imperceptível, dependendo da situação, né? Se a pessoa não estuda realmente teoria literária. Isso para esse tipo de pessoas, né? Mas nós sabemos que a questão da valorização dos conflitos periféricos é o que determina a diferença entre, no caso, novela e romance. Mas se é só um trecho, como é que eu vou saber disso? Aí que vem o problema. Se você não presta atenção às aulas de literatura, você não, por exemplo, entende que O Alienista se trata de uma novela, tá? Que Memórias Póstumas de Brás Cubas já se trata de um romance. Então você não vai conseguir responder a essas questões. Infelizmente é dessa forma. Você pode ler, você pode procurar características aqui que você não vai conseguir. Simplesmente é por você realmente ter absorvido o conhecimento e ter então esta resposta, que O Alienista se trata de uma novela de Machado de Assis. Felizmente é isso. Leia o texto e responda a questão. Já dei então a resposta da próxima. Então temos o óbito do autor. Você sabe que há continuidade aqui do texto. Você não vai conseguir achar, vamos colocar, características tão marcantes entre o romance e a novela. Mesmo que haja muita divagação na caracterização das personagens, muita valorização das descrições do espaço, ou mesmo valorização dos conflitos periféricos que em um trecho como este não é, no caso, possível se observar, mesmo assim você ficaria com dúvidas e não conseguiria determinar se se trata de uma novela ou de um romance se você não tiver estudado, tá? Se você simplesmente mal escuta o professor em sala, e por uma situação que parece muito simples, eu estou aqui falando para vocês que, no caso, Memórias Póstumas de Brás Cubas se trata de um romance. Então, a situação seria o quê? Memorizar. Isso é fácil, tá? Não é aquela memorização burra. Eu quero ler o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ah, professor, mas não tem romance nisso não. Nós já conversamos sobre isso. No caso, definição de romance como gênero literário, trata-se então de uma produção literária extensa, ou seja, muito grande mesmo, devido, logicamente, à sua estrutura, às suas características. A característica, ou as características, por exemplo, de supervalorização, principalmente dos, no caso, conflitos periféricos, e também das descrições das personagens, das descrições de locais, tudo é mais devagar. E uma outra situação importante, marcante, é o desenvolvimento do enredo. No romance, tudo ocorre com muita calma, muito devagar. Diferente da novela, que já existe um certo ritmo na trama, para que então o conflito ele tenha, né, o seu desenvolvimento, o seu, no caso, clímax e em si o seu fim, tá? Já o conto, você mal começa o conflito, você já está trabalhando o clímax e o fim. No mini conto é basicamente tudo junto. Muitas vezes não há desenvolvimento em si. Você só trata do assunto e já vai para o clímax e o fim, ou direto para o fim. É o mini conto. Beleza, a crônica, mas e a crônica? A crônica ela tem que característica? Ela já tem a característica, por exemplo, de trabalhar uma situação do cotidiano e vai trazer um fim inesperado, né? Que vai ter, por exemplo, muitas vezes algum ensinamento, né?
algum tipo de, então, demonstração de que um comportamento deve ser modificado e assim por diante, tá? Beleza, então é um romance. Leia o texto e responda a questão. Temos aqui, então, o texto, né? Vamos para o comando. A respeito do texto acima, há o seguinte gênero textual. Olha só, nós temos aqui um gênero textual bem curto, né? Então, longe da praia, longe do centro da cidade, longe da câmera do fotógrafo, longe dos políticos, 1.500 mães choram seus filhos mortos. Há anos as vozes lhes acompanhavam. Varavam à noite gritos de crianças, gemidos, choros. Pedia ao marido que se mudasse. Queria fugir dos pesadelos. Ele não aceitava e a chamava de louca. Sofria o abandono da filha, o descaso do marido e os gritos a atormentar-lhe nas madrugadas. Então, temos aqui um texto em que você já teve a demonstração de qual é o conflito, mães que perderam filhos, né? E você já tem aqui, então, o clímax, que então são os gritos na madrugada, e elas logicamente querem fugir desses gritos, só que os maridos a chamam de louca quando elas querem se mudar, para não conviverem com aquela, vamos dizer assim, com aquele local que traz tantas memórias. E aí já vem o fim. Então é um gênero textual bem curto. Miniconto, gente, tá? Esta é a estrutura de um miniconto. Agora, leia o texto e responda à questão. Aí temos aqui Olavo Bilac, Via Láctea. A respeito do texto acima, há o seguinte gênero textual. Aí nós temos, então, observem aqui. 1, 2, 3, 4, tá? 1, 2, 3, 4. 4 versos nas duas primeiras estrofes. 8 versos, tá? Aí nós temos 1, 2, 3, aliás, 1, 2, 3 versos, 1, 2, 3 versos na terceira e na quarta estrofes. Então nós temos aí um soneto, gente. Para quem estudou, né, vai saber que então o soneto ele é formado por 2 estrofes com 4 versos cada uma e 2 estrofes com 3 versos cada uma, certo? Então, somando o total de 14 versos, distribuídos desta forma. Então, temos aqui o soneto. Beleza? Lógico que você também pode entender, né, que se trata de um soneto pelo conteúdo. Né? É um, então, poema que traz muito sentimentalismo, né? Um sentimentalismo exacerbado, né? E, logicamente, que trabalhado dentro desta então estrutura. Agora, leia o texto e responda a questão. Temos aqui, leia a produção de José Marins, né, colhidos do seu livro, ainda a ser publicado, Carumi. Então, voam andorinhas na moldura da janela, uma tarde azul. E aí, a respeito do texto acima, há o seguinte gênero textual: haikai, trova, miniconto, soneto, balada. Estudamos todos estes, tá? Estudamos a trova, estudamos o soneto, a balada, o miniconto e o haikai. Bom, o que que nós temos então aqui? Temos o seguinte. Nós temos um gênero textual, tá? Formado somente por 3 versos. Nós temos 5 sílabas poéticas no primeiro verso, 7 na segunda e 5 no terceiro verso, tá? É o haikai, gente. Ele trabalha um tema ligado à natureza, ele tem uma quebra de expectativa para do segundo verso para o terceiro verso, tá? E então, logicamente dentro dessa estrutura que eu falei, né, de 5, 7 e 5 versos, aliás, desculpem, sílabas poéticas nos versos. E esta é a característica do haikai, gente. Leia o poema e responda as questões. Os Lusíadas. Não vamos ler, não é? Questão 7. Então, a presença de poesia no poema Os Lusíadas justifique a sua resposta. Bom, sim, gente. Há presença de poema, então.
a presença de poesia, na verdade, né? Porque a presença de sentimentalismo, sentimentalismos externados pela voz do poema, o eu lírico, tá? Quando ela diz nos versos. Aí temos aqui, por exemplo, deixe-me achar aqui. Ó, se vão da lei da morte liberando, cantando espalharei por toda parte, se há tanto me ajudar o engenho e a arte. São vários versos, na verdade. Então, deixe-me fazer só uma situaçãozinha aqui. Pronto. Também temos aqui, ó, aqui Netuno e Marte obedeceram. Cessei tudo o que a musa antiga cantava, que outro valor mais alto se alevanta, né? Beleza. Ou então, por exemplo, temos aqui uma ideia do seguinte. Este poema, né, ele trabalha os grandes feitos do povo lusitano, né, dos portugueses. E exalta a sua coragem, como, né, no caso, nesses versos aí que eu acabei de falar, né? Estes. A poesia deste poema fala sobre os grandes feitos do povo lusitano e exalta a sua coragem, como nos versos. Tá aqui. Beleza. Questão 8. Quanto aos tipos, no caso de versos, conte quantas sílabas métricas há nos versos do poema. Os Lusíadas e nomeios, se são de sílabas, por exemplo, faça a separação pelo menos de 3 versos nos espaços abaixo, tá? Bom, como eu estou com pouco tempo, eu vou já demonstrar, então, estes versos separados. Vamos lá. Para vocês. Tá aqui. As armas e os barões assinalados. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que da ocidental 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui 10 também, tá, gente? Então, qual é o nome? Todos decassílabos heróicos, tá bom? E o que seria isso? Decassílabos heróicos. Aí você está com dúvida, o que você vai fazer? Você vai justamente procurar o arquivo em que nós então estamos trabalhando este assunto, tá? Vou abrir aqui para vocês. Beleza. O que seria então decassílabos heróicos, tá? Em si para então a contagem de sílabas poéticas? Bom, é a acentuação, gente. A acentuação, por exemplo, na sexta e na décima, no caso, sílaba poética. Existem outros tipos de decassílabos? Sim. O sáfico, por exemplo, tá? Mas deixe-me mostrar aqui para vocês. Opa, acho que eu já passei. Na quarta, tá aqui, ó. Primeiro vamos ver o decassílabo heróico. Só um pouquinho. Tá aqui. Bom, nós temos aqui os decassílabos.
no caso chamado decassílabo sáfico, né? Quarta, oitava e décima. E o que eu falei, né? O heróico na sexta e na décima, como eu já havia dito para vocês, né? E a acentuação aqui na quarta e na décima sílabas, com acento secundário na oitava, vai ser, então, o decassílabo imperfeito. Então é isso, procurem, dessa forma que eu fiz, no caso as respostas, no conteúdo, para que vocês possam realmente entender o conteúdo e cravar na sua mente, tá? Beleza. Continuando aqui, nós temos então: observe as terminações dos versos do poema Os Lusíadas e aponte o tipo de rima quanto à combinação AB, AB, AB e CC. Então nós temos os 6 primeiros versos, né? Em duplas, então, são alternados, né? Ou seja, de rimas alternadas, e os 2 últimos emparelhados, porque são CC, tá? Você chama de A, e aí mudou, então B. Aí agora voltou a ser igual ao primeiro, A de novo. Opa, aí voltou a ser igual ao B, então B de novo. Aí nós temos aqui de novo um A, porque é igual ao primeiro aqui, e aqui de novo igual ao B. Então, B aqui. Agora que modificou, você tem que pegar a próxima letra, C. E aqui está igual à última C. Então, AB, 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 CC. Certo? Continuando. Qual é o tipo do poema? Os Lusíadas contam o número de versos nas estrofes. Justifique sua resposta. Bom, se há 8, então, versos em cada estrofe, você vai chamar de oitava, tá? Ou seja, há 8 versos. Beleza, agora a questão 10. Nós temos aqui o Admirável Gado Novo, a música de Zé Ramalho. Vamos ver se é necessária a leitura dela. Marque a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto quanto à versificação da música acima. Então, depois da segunda estrofe, há um. Aí nós temos aqui, segunda estrofe, 1, 2, aí está aqui. Para quem conhece a música, sabe que isso aqui se repete várias vezes. Então, é um refrão. Beleza? Que reforça a ideia defendida pelo sujeito lírico a respeito do povo, que, apesar de marcado, é feliz, né? Ou seja, o admirável gado novo. Quanto à metrificação da estrofe, os versos são decassílabos, tá? As rimas são mistas, estão misturadas, certo? Ou seja, então, é isso aí, tá, gente? Correspondente ao esquema B, C, D, E, D, E, D, estão misturadas, tá? Então é isso, ficamos por aqui com a nossa revisão. Espero que vocês então estudem bastante e que tenham sucesso, sejam bem-sucedidos na prova, tá? Então até lá e tchau, tchau.